Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agorinha a vitória heróica nos pênaltis do Vasco contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil, 5-4, cobrança do Verratti decisiva ali que classifica o Vasco para a semifinal que não se classificava desde 2011. Vou contar a história desse jogo. O Vasco ficou com um jogador a menos no primeiro tempo, pressão do Atlético no segundo tempo inteiro e o Vasco heróico conseguiu segurar o empate e levar para os pênaltis. Mas antes, dá aquela curtida, compartilha, se inscreve principalmente aí no canal. Se gostar, mostra para os seus amigos aí e faz a gente crescer aí, vascaínos, comunidades de vascaínos crescendo é sempre bom. É isso galera, o Vasco hoje fez uma partida contra o Atlético Paranaense muito aguerrida, partida de Copa mesmo, que a equipe tem que entrar rachando. Conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom, o Rafael Paiva que resolveu escalar o Ryan, que não vinha sendo titular aí nas últimas partidas, com exceção da partida contra o Vitória que o Vasco foi mal. Ele entra com o Ryan hoje na ponta direita, Verratti como centroavante e o David na ponta esquerda. E a equipe que entrou em campo hoje para enfrentar o Atlético Paranaense no ataque foi essa principalmente. O Ryan, como um garoto, como um cara jovem, um moleque jovem, sentiu, óbvio que sente o peso da partida. Uma partida grande, partida de quartas de final na casa do adversário. E acho que o grande calcanhar de Aquiles do Vasco no primeiro tempo realmente foi o Ryan. Por mais que ele tenha tido ali até uma oportunidade num erro de saída de bola do Atlético, quando o jogo já estava 2-0, mas foi garoto ali demais, né? Fazendo jus à idade, foi expulso num lance dividido ali com o jogador do Atlético. E antes disso, o Vasco conseguia vir até segurando o jogo bem. O Maicon teve um probleminha ali de contusão, de sangramento ali no nariz e conseguiu voltar. Só que quando ele volta para o campo, o Vasco toma o gol no mau posicionamento da defesa sem o Maicon. Então, algumas coisas aconteceram hoje ali que não costumam ser muito do script do Vasco na competição, mas que o Vasco soube administrar e levar como fez, defendendo principalmente no segundo tempo, com um jogador a menos. O segundo gol foi um abafo, o Atlético empolgado, tendo feito 1-0, como eu falei, nesse buraco defensivo ali que o Hugo Moura deixou, tendo que recompor a zaga, e aí o Coelho fazendo 1-0 Atlético. O segundo sai na empolgação. O Vasco assustado, o Vasco se assusta no jogo. O primeiro momento que o Vasco se assusta no jogo foi quando o Atlético abriu o placar, e o segundo foi questão de tempo, 5 minutos depois. O Atlético conseguiu fazer o segundo gol com o Zapelli ali, aproveitando um cruzamento ali, uma escorada do Coelho, e o Vasco perdido em campo, o Vasco sem conseguir se achar, tentando um ataque ali meio desorganizado e num lance de bobeada da defesa do Atlético, o Vasco poderia ter diminuído. O Ryan pega a bola recuada do zagueiro, chuta o goleiro do Atlético defende, Mikael. No rebote, o Payet dribla, sem goleiro, chuta por cima, parecia um script totalmente desfavorável ao Vasco, parecia que o terceiro gol do Atlético ia ser questão de tempo, mas aí eis que surge nossa grande fênix aí do Vasco, né, o nosso guerreiro solitário, o Verratti, uma cabeçada de um cruzamento muito bem feito pelo Piton, padrão, jogada padrão, característica do Vasco, e o Verratti, nosso guerreiro solitário, consegue cabecear e fazer o gol que levaria a partida para os pênaltis, mas isso eu estou falando dos 41 do primeiro tempo. O Vasco ia jogar o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Ia ser pressão do Atlético. Acho que o Vascaíno ele não estava muito otimista, ele falava que a maioria achava que o Vasco o máximo que ia conseguir era realmente levar a partida para os pênaltis, como conseguiu fazer. O segundo tempo foi um sufoco danado. O Rafael Paiva tenta corrigir ali o problema de pegada do Vasco, tirando o Payet, botando o Emerson Rodrigues. De certa forma até funcionou, porque o Emerson Rodrigues toda hora ia buscar a ponta esquerda do Atlético Paranaense recuando. O Vasco praticamente não teve parte ofensiva. Mesmo o Emerson Rodrigues sendo um jogador muito veloz, ele não conseguiu puxar ataques para o Vasco, porque o Vasco está muito retraído, não tinha com quem dialogar. Então a função do Emerson Rodrigues foi justamente defender. E o Vasco cansou de tomar bola cruzada na área e o Atlético de todas as formas perdendo a bola, passando, o Léo Jardim defendendo. E o Vasco sobrevive um segundo tempo de praticamente 15, 16 finalizações para o Atlético contra 2 do Vasco, só no segundo tempo. E aí o Vasco consegue heroicamente levar a partida para os pênaltis. Entra ainda o Leandrinho no Vasco para puxar a velocidade de contra-ataque. Entram também o Puma Rodrigues, né, para bater pênalti, principalmente, né, porque é um batedor de pênalti muito bom. O Vitor Luiz, acho que também para reforçar a lateral, já que o Matheus Carvalho entrou no lugar do Lucas Piton, então foi uma inversão. O Vitor Luiz faz a esquerda e o Matheus Carvalho faz a função do Hugo Moura. Essas substituições serviram para dar fôlego para o Vasco.
E o Vasco foi com fôlego, por incrível que pareça, para os pênaltis, que parece que os pênaltis você anda e bate, corre, dá aquele pique e bate, mas não, a cabeça, o descanso faz diferença na hora das cobranças. E o Vasco teve 3 ou 4 cobradores, 4 cobradores que vieram do banco de reservas, e isso fez menos o Sforza e o Verratti. O primeiro e o último pênalti não foram jogadores que vieram do banco, mas o segundo, o terceiro e o quarto foram jogadores que vieram do banco. Então isso realmente foi uma tática, uma estratégia do Rafael Paiva, que futebol é feito de estratégia, galera. Se você não tiver a mínima estratégia para reconhecer suas limitações, para defender, para bater pênalti, para segurar o adversário, isso aí você não consegue, você não vai conseguir. Por exemplo, se o Vasco quisesse trocar com o Atlético no segundo tempo, ia tomar 5-1. Então o Rafael Paiva sabe todos os probleminhas que esse time do Vasco tem, todas as suas limitações, o problema de puxar contra-ataque, o problema do time se preencher o campo adversário. Então ele fez um esquema de proteção, botou os jogadores que ele sabia que iam bater o pênalti, e o segundo, o terceiro e o quarto pênalti do Vasco foram batidos por jogadores que vieram do banco de reservas. E isso fez com que o Vasco se classificasse sim. Isso também é uma estratégia. Claro que sem contar com o Léo Jardim, ia ser quase impossível o Vasco conseguir essa classificação, mas é uma estratégia sim do Rafael Paiva e ele está de parabéns. Para mim, como um todo, ele erra só na escalação do Ryan. Eu não colocaria o garoto num jogo como esse, um jogo decisivo, um jogo que vale vaga para uma semifinal de Copa do Brasil, que vale muita grana, vale prestígio. Eu não colocaria. Eu viria com o Emerson Rodrigues, mas ele quis colocar. O Rafael Paiva conhece o elenco, o treinamento das últimas semanas, Ryan vindo de 2 gols com a seleção sub-20. Então, é o que ele achou que deveria fazer, botar o Ryan confiante. Só que o garoto sentiu. Ele poderia ter sido o calcanhar de Aquiles do Vasco nesse jogo. O Vasco foi heróico, mais uma vez. O Vasco chega a uma semifinal, não é entre os 4 que chegam ali, talvez seja melhor ali. Eu acho que vai passar Flamengo e vai passar Atlético. Entre Flamengo, Atlético, São Paulo, Flamengo, Atlético, Corinthians e Vasco, o Vasco talvez seja melhor apenas hoje, no momento, que o Corinthians, mas no papel o Corinthians está montando um bom time. O Vasco não é o favorito nessa Copa do Brasil, favoritos são Atlético e Flamengo. O Vasco segue comendo pela beirada para tentar chegar o mais longe possível, que se chegar a uma final é um grande feito, e se for campeão o Rio de Janeiro vai parar, o Brasil vai parar. Então é isso que a gente conta. O Vasco hoje foi guerreiro, o Vasco hoje orgulha a sua torcida. Muito tempo que o Vasco não fazia uma partida tão aguerrida assim, eu nem lembro, talvez em 2012, 2011, naquela Libertadores. O Vasco fez uma partida briosa, com um jogador a menos, conseguiu segurar o Atlético na Arena da Baixada, na Liga Arena, que é a gramado sintético, é a casa deles. O Vasco foi guerreiro. Com as críticas que eu não deixo de fazer ao primeiro tempo do Vasco, que fez 25 minutos de jogo muito bom. A partir do momento que o Atlético abre o placar, o Vasco se perde no primeiro tempo, toma 2 gols, tem o Ryan expulso, e depois o Verratti acha um gol, um cruzamento do Piton. Para mim, o gol que levou o Vasco para a disputa de pênalti, e o gol decisivo dos pênaltis foi do Verratti, mais uma vez sendo muito decisivo para o Vasco, valendo muito o investimento, sabendo reconhecer que foi o Paulo Brax, o cara que trouxe o Verratti para o Vasco no último dia, na última hora da janela de 2023. Então, galera, Vasco chega a uma semifinal de Copa do Brasil que não chegava, como eu falei, desde o título de 2011. É um feito absurdo, muito grande, para um time que está se reconstruindo, que veio de uma SAF pilantra, uma SAF que não visava o futebol, visava apenas o lucro, visava apenas o mercado de grana entrando, e que prejudica muito o Vasco, mais uma vez, atrasando um processo de reconstrução. O Vasco já, nesse processo, consegue chegar a uma semifinal e estar numa 8ª colocação de Brasileirão. É muita coisa, sim. Tem que se dar os parabéns para o Rafael Paiva e toda a comissão, Felipe e Pedrinho, que estão reorganizando o Vasco nessa empreitada. Vou dar as notas aqui individuais. Léo Jardim hoje, uma partida absurda, defendeu o pênalti que fez o Vasco ir para as semifinais. O Verratti também teve sua importância, mas sem a defesa do Léo Jardim, o Vasco não iria, nota 10 para o Léo Jardim. Paulo Henrique, bem hoje na marcação, segurou muito, não foi muito para o ataque, mas fez o que tinha que fazer, marcar, segurar o máximo que pôde. As jogadas praticamente saíram, a maioria pelo lado do Piton, né? As costas do Piton foram um ponto fraco. Então Paulo Henrique hoje nota 8. O Maicon hoje teve aquele probleminha ali de sair de campo, mas não é culpa do jogador, é um problema que acontece, o jogador tem que fazer um curativo, tem que ver algum problema físico, e foi nessa saída dele que o Atlético fez o gol. Não considero culpa, considero apenas uma infelicidade das circunstâncias da partida. Maicon hoje, enquanto esteve em campo, teve disposição, quase saiu para a entrada do Rojas, ele ajudou bastante, principalmente no segundo tempo, nota 8 para o Maicon também. O Léo
mal posicionado no primeiro gol do Atlético, prejudicado também pela saída do Michael, para atendimento, então ele deixa buraco nas suas costas, o Piton não recompõe e o Coelho faz 1-0, mas o Léo hoje, no geral, não achei ele péssimo, teve essa falhazinha ali, nota 7 para o Léo. O Lucas Piton hoje na lateral esquerda cruzou, fez o cruzamento para o Verratti, deu assistência para o gol que levou o Vasco para a disputa de pênalti e a classificação, nota 8,5 para o Piton. O Hugo Moura, partidaça hoje, conhecendo o gramado, conhecendo o adversário, foi mais uma vez um cara voluntarioso, buscou as jogadas, tentou até no segundo tempo ali puxar uns contra-ataques sem sucesso, ajudou muito na marcação enquanto teve fôlego, entrou o Matheus Carvalho no lugar dele para ajudar na pegada. O Hugo Moura hoje nota 8 também. O Sforza, uma partida hoje, na pegada ele é fraco, mas na troca de passes ele é muito bom. Ficou até o final, foi cobrador de pênalti, bateu com maestria, bateu com categoria, nota 7,5 para o Sforza. O Payet hoje, no primeiro tempo, enquanto teve 11 contra 11, ele foi importante, ele conseguiu segurar um pouco a bola no meio ali, já que vinha muita pressão do Atlético, nota 8 para o Payet. O Ryan hoje expulso, né, quase prejudica muito, na verdade ele prejudicou o Vasco poderia ter se classificado no tempo normal. Foi um sufoco para ir para os pênaltis justamente por conta da expulsão do Ryan, nota 0 para o Ryan. Infelizmente é a nota 0 que eu tenho que dar, porque quase que compromete uma classificação do Vasco. O David também, enquanto teve fôlego, principalmente no primeiro tempo, ele conseguiu segurar ali a bola, até a expulsão também, como o time todo teve que recuar. Nota 7,5 para o David. O nosso querido Verratti, galera. O Verratti é um fenômeno da natureza. Eu quero que esse cara jogue mais 10 anos no Vasco, termine a carreira dele com 45 anos, porque ele é fenomenal. Ele fede a gol, ele ajuda o Vasco nos momentos decisivos. Nota 10 para o Verratti, não poderia dar outra nota. O jogador que fez o gol que levou a decisão para os pênaltis e fez o gol da classificação, nota 10 para o Verratti, sem conversa. Os que entraram, Puma Rodrigues entrou bem, para bater o pênalti praticamente já na reta final, nota 8. O Leandrinho entrou também bem, puxou alguns contra-ataques ali, nota 7,5 para o Leandrinho. O Matheus Carvalho bateu o pênalti muito bem também, ajudou o Vasco na pegada no meio campo, nota 8 para o Matheus Carvalho. E é isso, galera. Acho que o Vasco agora tem que pensar no Flamengo domingo, já esquece esse jogo, já a semifinal já está garantida, o dinheiro já vai entrar em conta. Pensar no Flamengo, pensar em vencer, revanche do primeiro turno, não vai ser de goleada provavelmente, o time do Flamengo é uma equipe muito boa, o Vasco precisa vencer o Flamengo, 1-0 é goleada, precisa vencer o Flamengo para acabar com essa sina de sempre ser derrotado pelo rival. E vou dar a nota agora do Rafael Paiva, que eu esqueci. Rafael Paiva, nota 10. Rafael Paiva, ele erra na escalação, mas ele consegue mudar o Vasco 1 a menos, consegue fazer o Vasco competir. Claro que sofreu, claro que teve bola raspando a trave, teve Léo Jardim defendendo, mas o Rafael Paiva consegue levar o Vasco a uma semifinal, galera. Num momento de reconstrução, que a 777 declara falência, que o Vasco está em momento de novo de reconstrução, e ele consegue levar o Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil, que o Vasco não ia, como eu falei, desde 2011. Então, Rafael Paiva, nota 10. Um momento incrível. O Vitor Luiz, que eu não dei nota, gostei, bateu o pênalti bem também, nota 7,5 para o Vitor Luiz. E é isso, galera, muito feliz com a classificação, muito feliz de ver a torcida do Vasco alegre, contente de novo. Mais uma vez chegando numa fase de Copas, afunilando fases decisivas. O Vasco tem que estar chegando nisso sempre. O Vasco tem que estar sempre nessas fases decisivas de Copas. O Vasco é grande, o Vasco tem que estar lá. O seu DNA, o Vasco estava perdido com a sua história, o Vasco brigava para não cair, o Vasco não chegava nem nas oitavas de Copa do Brasil. O Vasco hoje é semifinalista e elimina um adversário de Copas que é mestre em Copas, que é o Atlético Paranaense. Então isso mostra uma evolução muito grande, principalmente mental da equipe, que toma 2-0 e consegue diminuir para levar para os pênaltis. Muito feliz, comemora, torcedor vascaíno, comemora que vocês merecem, nós merecemos, e agora é foco no Flamengo no final de semana, para conseguir dar uma beliscadinha neles aí, vencer e ficar muito mais tranquilo no Brasileirão. É isso, volto aí domingo então, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no Maracanã, mando deles, 50-50, deve ser Maracanã dividido, a torcida do Vasco agora vai comprar tudo, né, porque tá empolgada, vai ser Maracanã bonito, Maracanã lindo, festa que a torcida do Vasco e a torcida do Flamengo merecem, Maracanã cheio, futebol carioca merece. Vamos ver o que acontece aí domingo no Maraca. É isso, galera, valeu, saudações vascaínas sempre, fui!